Hoje a gente vai tratar do tema da segunda onda e a urgência da vacinação, fazer uma análise da situação da pandemia atualmente. Para isso, a gente conta com a presença da Natália Pasternak, que é PhD, com pós-doutorado em microbiologia pela Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Questão de Ciência. Também do Boris Vargafs, que é professor titular aposentado do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E o Gilberto Calil, que é professor da UniOeste Paraná e organizador da coluna Números da Pandemia. Sobre a questão das escolas, a gente pode observar em inúmeros lugares do mundo, né, o estudo mais clássico sobre isso é em Israel, porque Israel reabriu as escolas na semana seguinte, 2 semanas depois, pipocou o número de casos, mais 2 semanas o número de óbitos. Mas tem muitos países que a correlação clara entre a reabertura das escolas e o agravamento da pandemia é evidente, isso se evidencia nos números. É claro que os fatores sempre são múltiplos e combinados, mas no caso do Brasil, Manaus é um exemplo claro disso, né? E foi justamente o discurso de que Manaus já teria chegado na imunidade coletiva que justificou, que ensejou, né, o processo de retomada das aulas e a volta do aumento do número de casos. Mas eu queria trazer um dado oficial aqui, é que segundo um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, oficial, até o dia 3 de janeiro, portanto está bem defasado, 1.203 crianças e adolescentes morreram no Brasil de Covid comprovada. Não é um número irrelevante. E mais 2.039 ou estão em investigação ou foram registrados como síndrome respiratória aguda grave, não especificada. Segundo, né, a investigação do Júlio Troda, que é infectologista, 95% desses registros, que já são 75 mil, que não estão nos 210 mil, são 75 mil a mais, 95% deles seria Covid, mas está registrado no limbo. Né? A SRAG não especificada é o que não é influenza, não é outra coisa, não é outro vírus, não é Covid, e tem que registrar porque o protocolo obriga o registro. São mortes ocorridas em ambiente hospitalar, né, por causas respiratórias, e que, obviamente, a maior parte delas é Covid, porque não há um outro vírus misterioso que tenha matado 75 mil pessoas, né, no ano de 2020, quando a própria circulação da influenza foi muito reduzida. Então, isso é um indicativo claro de que nós temos 3 mil crianças e adolescentes que morreram no Brasil de Covid ou Covid que não se diz Covid, que é como eu chamo a SRAG não especificada. Esse deveria ser um argumento mais do que suficiente para encerrar essa discussão neste momento epidemiológico, que é o pior de toda a pandemia, segundo os números. Semana a semana nós batemos os recordes. Porque como que a gente protege os vulneráveis? Os imunossuprimidos, as gestantes, as crianças que ainda não entraram nesse calendário vacinal porque não participaram dos testes clínicos. A gente protege essas pessoas vacinando todo o resto, fazendo aquela imunidade de rebanho que justamente serve para proteger os vulneráveis, porque uma vez que todo mundo está vacinado, todo mundo que pode se vacinar, a doença vai deixando de circular e não chega nas pessoas vulneráveis, entre esses os imunossuprimidos.